Bem, eu vou apresentar a vocês agora um plano de controle orçamentário financeiro que tem uma arquitetura bastante simples, mas que tem por objetivo ser uma ferramenta bastante fácil, mas que traz realmente informações que te permitam gerenciar bem as suas finanças e o seu orçamento, porque ela traz duas características importantes. A primeira é a orçamentária, na realidade a primeira a intenção desse trabalho é trazer uma ferramenta orçamentária onde se possa entrar com dados orçamentários, dados previstos, e ao longo dos meses, entrando com as informações reais, extrair sim a sua performance do seu orçamento, se você está realmente alinhado com o seu orçamento ou não, e aí buscar estratégias de ajustes no seu orçamento doméstico para que você consiga o seu objetivo fixado no seu orçamento. E como uma segunda estratégia que tem dentro desse projeto de orçamento é a possibilitar a gestão do seu fluxo de caixa livre. Isso é uma opção que não está presente em muitas das planilhas disponíveis na internet e que trazem especificamente a função orçamentária, ou seja, somente lhe dá informação se você está ou não conseguindo seguir os seus objetivos orçamentários. Esta não, essa adiciona um fluxo de caixa e, por conseguinte, você pode, a partir da adição de um saldo inicial, que pode ser o seu saldo bancário ou qualquer saldo que você entenda que você inicie o seu fluxo do seu período, lhe dar uma visão futura dos seus resultados de caixa. Com isso, você tem a condição de ver a necessidade de caixa futuro, né, por estar com seu fluxo negativo, ou possibilidades de investimento caso esses resultados sejam positivos. Então eu vou demonstrar todas as funcionalidades deste trabalho orçamentário e eu espero que todos possam realmente fazer bom uso dele, e estou disponível aí para eventuais dúvidas, estarão aí no link que estará anexo ao vídeo. Ok? Muito obrigado e sucesso a todos! Começamos então com a tabela catálogo, que nada mais é do que uma lista de todas as despesas e receitas que foram previamente agrupadas de acordo aí com seu propósito e afinidade. Então nós temos, por exemplo, aqui receitas, onde nós elencamos essas como sendo as receitas que vamos utilizar no nosso trabalho aqui de controle orçamentário. E aí vamos já partir para as despesas, que também estão agrupadas de igual forma. No caso habitação, nós vemos aqui uma lista de despesas relacionadas aí à nossa residência, alimentação com supermercado, restaurante, etc. Seguros, aí nós temos todo um bloco dedicado apenas a seguros, veículos e assim por diante. Aí nós temos então os nossos agrupamentos aí de quem tem pets, cuidados pessoais, viagens e turismo, entretenimento, presentes e doações, educação, assessoria jurídica, também um bloco de impostos e taxas. E aí nós vamos para os dois últimos blocos aqui, que se dedicam exclusivamente aos nossos investimentos, sendo que o primeiro aqui seria os investimentos que realizamos ao longo do período. E aqui temos dois bancos apenas a título demonstrativo, nós temos aí a possibilidade de trabalhar com 5 bancos aqui nessa tabela, e de igual forma, mas agora para os resgates que faremos dos nossos investimentos, também segue o mesmo critério que dos nossos investimentos. Com isso nós teremos aí então uma lista que eu acredito está bastante completa, ou deva atender pelo menos aí a grande maioria das pessoas aí dentro de dedicado a um orçamento doméstico. Mas, de qualquer forma, esta lista pode ser, de acordo com a necessidade de cada um, pode ser alterado. Não há nenhuma restrição aqui quanto à alteração das descrições que nós vemos aqui,
ou substituições das inscrições, porque evidentemente dependendo das necessidades de cada pessoa, algumas despesas aqui podem não fazer nenhum sentido, mas eventualmente sentirá falta de uma descrição específica em relação a uma despesa que ela possa ter, mas que não esteja listada, e deseja que essa despesa apareça aqui para que ela também tenha este controle. Então, novamente, essa lista ela é totalmente customizável, pode ser alterado todas as descrições a qualquer momento, não há nenhuma restrição quanto a isso. E o importante salientar que, como esta lista é uma base para todas as demais tabelas que nós vamos ver aqui logo na sequência, é evidente que ela faz uso destas descrições, inclusive as conexões e fórmulas também utilizam-se dessas descrições. Portanto, se alguma alteração for executada aqui na nomenclatura, pode ser feita e deve ser feita exclusivamente nessa tabela catálogo, porque ela automaticamente carregará essa nova descrição também para todas as tabelas relacionadas. Ou seja, não há necessidade de se alterando alguma descrição que se proceda essa mesma alteração em todas as tabelas. Isso seria uma grande perda de tempo. Então isso a tabela já foi preparada para que ela carregue os dados e as informações e descrições contidas na tabela catálogo. Então fique à vontade, pode alterar a qualquer momento. Há apenas uma restrição, que não se adicionem linhas ou se excluam linhas dessa lista, porque todas as demais tabelas utilizam esse catálogo como referência, inclusive as fórmulas estão conectadas a essas descrições. Se nós adicionarmos linhas ou colunas, nós podemos e com certeza teremos um impacto aí nas fórmulas que estão contidas nas demais planilhas. Então, flexibilidade total com relação à mudança dos nomes, das nomenclaturas, porém não adicionem ou excluam linhas e colunas para que nós não tenhamos aí um crash total aí das fórmulas nas tabelas seguintes. Há também aqui uma coluna que eu chamei de categorias, onde eu classifico essas despesas e receitas de acordo com a sua recorrência. Então ela separa as despesas de custeio, que seriam as despesas permanentes, das que nós podemos chamar de despesas extras ou extraordinárias, que são aquelas que normalmente acontecem ou uma única vez ou por um tempo limitado, né, não tendo impacto no nosso orçamento de forma permanente. Então elas são tratadas aqui como extra ou extraordinárias. E nós vamos ter mais três tipos de classificação, sendo esses três tipos, em primeiro lugar, despesas de capital, que estão agrupadas aqui numa lista de 3, que seriam residenciais, pessoais e veículos, que basicamente se destina aqui à classificação de despesas que se tornam permanentes. Neste caso, a residência aqui, eu até menciono que podemos ter sistemas de segurança, câmeras de vigilância, trocas, substituições de portas, janelas, obras de mudança estrutural na nossa residência. Tudo isso tem uma característica mais permanente e, por conseguinte, eu criei um grupo específico aqui para que nós possamos classificar essas despesas. E elas não são chamadas nem de custeio nem de extra, mas sim despesas de capital, porque elas teriam que fazer essa ponte aí entre as despesas e os investimentos, digamos assim. As pessoais também, por exemplo, aqui eu sugiro a troca de celular, ou a compra de uma joia, ou de um relógio, seriam, de fato, bens mais permanentes, né? Então seriam classificados aqui. E nos veículos também, como nas anteriores, são aquisições de acessórios ou outros aí que estejam caracterizados como permanentes, né? E é evidente que nesse caso se excluem aqui as manutenções, porque essas sim estão classificadas no grupo veículos, e lá nós temos os consumíveis, como os combustíveis, ou trocas de óleo, ou outros, né? Reparos, tanto os preventivos quanto os corretivos já estão listados aí na categoria de veículos. E nós temos então as duas últimas, que seriam as classificações de investimento, no grupo de poupança e investimento,
e no grupo de resgate desse investimento nós temos a classificação resgate. Essa classificação ela não será muito explorada nesse trabalho orçamentário, mas ele terá sim a sua valia aí quando nós olharmos nas planilhas seguintes como nós enxergamos a somatória das despesas de custeio, das despesas extraordinárias, das despesas de capital, etc. Então elas vão aparecer dessa forma. Mas também aqui podem ser alterados, caso desejem. Há uma lista aqui, um drop-down, que está vinculado a esse cadastro de categorias. Então nós já temos essas categorias cadastradas e 5 outros aqui na espera. Se entender, por exemplo, que custeio deve se chamar de uma outra forma, fique à vontade, altere. O menu drop-down será automaticamente atualizado, porém você terá que vir aqui e fazer uma alteração linha a linha de todas as que se classificaram como custeio na nova descrição. Então, essas são as categorias que nós vamos utilizar nesse trabalho. E aí nós temos aqui na coluna seguinte apenas uma lista de meses e anos, não é? Que nós temos aqui, apenas para que nós possamos usar esses blocos de informações nas tabelas seguintes. Então aqui não há que se fazer nada, basicamente são os cadastros dos meses e dos anos compreendidos entre 2019 e 2030, acredito que já é um período bastante razoável, né? Pode também ser alterado sem nenhum problema, mas aqui eu não vejo nenhuma necessidade de alteração. E aqui há um quadro onde eu conceituo exatamente o que seriam despesas de custeio, de uma forma um pouco mais detalhada, das despesas extras, despesas de capital, também podem ser utilizadas para compreensão do conteúdo total dessas classificações e categorizações das despesas. Então, basicamente, essa tabela é um cadastro das despesas e receitas que vamos utilizar em todo o nosso trabalho. Então, sugiro que esse estudo desse catálogo seja feito antes de iniciar os trabalhos, caso realmente entenda que seja necessária a alteração de alguma descrição, para que não se descubra a necessidade de fazer uma alteração lá no meio do trabalho, porque algumas linhas podem já estar sendo preenchidas e utilizadas com valores de outras descrições e pode sofrer aí um impacto pela alteração da descrição, alterando aí a natureza da despesa. Então, faça primeiro todas as alterações aqui para que na sequência do trabalho tudo esteja alinhado a essas novas descrições. Porém, se entender que aqui está contido todas as despesas da sua condição atual, ótimo, é só iniciar os trabalhos. E aí nós vamos então partir para a próxima tabela. Essa tabela estimado seria basicamente a primeira tabela a ser preenchida aqui quando do início do trabalho aí de lançamento das suas previsões de receitas e despesas para o ano em curso, nesse caso estamos falando de 2021. É evidente que eu busquei aqui uma simplicidade na hora de entrarmos com as informações, tratar aí de uma arquitetura bastante simples, para que não tenhamos aí grandes necessidades de conhecimento de Excel. Acredito aqui que qualquer pessoa com mínimo conhecimento de Excel possa dar prosseguimento e preenchimento a todas as tabelas aqui sem nenhum tipo de problema. Basicamente esta tabela ela segue a mesma listagem que nós víamos aí na tabela catálogo, ou seja, as mesmas descrições, os mesmos agrupamentos, né, do início ao fim. E então aqui não há mais nenhum segredo, já que vimos anteriormente na tabela catálogo. O que é de novo aqui é que nós temos 12 colunas, cada uma delas destinada a um mês do ano, de janeiro a dezembro, e aonde você teria que entrar mês a mês quais seriam as suas melhores estimativas para as suas receitas, dentro, evidentemente, das suas classificações. Nesse caso, eu já fiz um preenchimento total dessa planilha, são apenas dados fictícios para que nós possamos ver as interfaces desses números com as demais tabelas. Claro que esta tabela, quando disponibilizada, será entregue sem nenhuma informação, para que você tenha aí
o início do seu trabalho com todas as linhas liberadas para entrada de dados. Então veja que aqui nós temos uma condição salarial que foi replicada de janeiro a dezembro, e aqui uma receita com aluguéis também replicada de forma linear de janeiro a dezembro. Nas demais, neste caso particular, não há nenhuma receita extraordinária. E aí já saltamos diretamente para as despesas, nesse caso o primeiro grupo de habitação, onde eu coloco esta linha aqui que eu chamo de numerário em espécie. Aqui é importante eu salientar o que seria esse tipo de despesa. Eu entendo que todos nós precisamos e sem dúvida temos algum numerário, algum valor em espécie junto com a gente para que possamos fazer frente a pequenas despesas, seja aquela despesa pequena na padaria, ou uma pequena compra no supermercado, ou um pagamento de um estacionamento, ou coisas do gênero, das quais você não se utilizará de um cartão de débito ou de crédito. Você terá que necessariamente fazer o pagamento em dinheiro. Então eu entendo que todos os meses você vai destinar uma parte do seu orçamento para saque, né? E manter esse recurso na sua carteira para esses pequenos pagamentos. Isso evita também que você tenha que ficar controlando dentro do seu orçamento aquelas despesinhas tão insignificantes como a compra de pães, por exemplo, e vai lá ter que guardar essa informação para depois entrar aqui especificamente com essa compra aí na linha, talvez de supermercado, talvez de restaurante. Isso se tornaria algo bastante exaustivo e por demais difícil de se acompanhar aí de forma consistente ao longo do mês. Então eu prefiro que esses valores em numerário se destinem exclusivamente a essas pequenas despesas para liberar a sua criatividade em relação a como você irá agrupar as suas despesas de uma forma mais tranquila, sem ter que lidar com despesas de baixo valor. E aí, nas seguintes são efetivamente aquelas que você já tem por uma questão histórica, ou seja, você olha o seu passado, consegue enxergar aí quais foram suas despesas nos últimos 6 meses ou no último ano com energia elétrica e vai estimar qual o valor que você projetará para o ano que você está trabalhando. É evidente que isso pode tanto ser um valor histórico, ou seja, com base no passado, como também pode, neste caso nós estamos falando de um orçamento, e o orçamento se fala também em objetivos. Você pode, mesmo sabendo do seu histórico, você pode imaginar que você queira aqui trazer alguma economia ao longo do ano. Então, ao invés de colocar o histórico, você pode também projetar, e isso vale não só para a energia elétrica, mas evidentemente para toda a lista de despesas, aquilo que você está colocando como objetivo para o seu orçamento, para o seu controle financeiro futuro. E aí, nesse caso aqui, temos um valor também linear de janeiro a dezembro. Mesma coisa para água e esgoto e para todas as demais despesas que você observa aqui, se você evidentemente fará a sua melhor estimativa, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, o gás. Evidentemente nós temos despesas que não ocorrem necessariamente todos os meses, mas historicamente você já tem um período de tempo, ou seja, há um lapso de tempo entre uma despesa e outra. Nesse caso, eu imaginei um lapso de tempo de 2 em 2 meses teria uma despesa exclusiva com gás. Então isso está replicado dessa forma, foi colocado aqui justamente para demonstrar que não necessariamente as despesas têm que ocorrer em todos os meses. Elas podem ser realmente planejadas de acordo com a sua realização. E assim por diante. Nós temos manutenção residencial também, mesmo que você não as tenha, mas você pode imaginar que você queira provisionar um certo valor para que ele possa fazer frente a uma possível manutenção residencial, também está contida aqui. E aí nós temos uma linha de habitação outros, e cada grupo que nós veremos aqui na sequência terá como último item da lista uma classificação outros, ou seja, tudo aquilo que você não conseguiu classificar dentro dessa lista, você pode evidentemente lançar aqui nesta linha de outros. Aqui evidentemente vai agrupar talvez uma série de despesas, mas
sem dúvida você terá pelo menos um controle de todas as despesas com habitação. O mesmo ocorre com a alimentação, onde você vai também por questões históricas, né, por números históricos, ou por objetivos que você está fixando para o seu futuro, planejar qual o valor que você estará considerando para as despesas de supermercado por mês, e assim por diante, né? Nós vamos assim a todas as despesas dessa lista, e claro que nós estamos aqui tratando mês a mês, nós estamos tratando de certa forma também de um fluxo de caixa, ou seja, eu vou pagar o meu IPVA, nesse caso à vista, né? E licenciamento e etc. E por conseguinte eu vou lançá-lo exclusivamente no mês de janeiro. Se você fizer um parcelamento, poderá então listar aqui nos meses em que esses valores serão pagos, não é? Para que você tenha realmente considerado dentro do próprio mês o valor correspondente da despesa daquele mês, né? Nesse caso eu coloquei como se nós pagássemos um IPVA à vista. Aqui eu coloquei um financiamento de veículo, apenas a título aí de manter uma despesa também adicional com veículos. E assim seguimos com todas as demais despesas listadas aqui. E por último nós vamos ter aqui investimentos e resgates. Nesse caso aqui eu simulei um resgate de algum investimento no Banco Itaú de R$ 1.800, apenas para equacionarmos aí os números que eu já vou chegar neles. Bem, aqui então o que se pede aqui como primeiro trabalho desse projeto de orçamento é que se preencha essa tabela por completo, mesmo que se esteja no mês de abril ou no mês de maio, no meio do ano, não importa. Eu acho que já é uma preparação que você fará até para o ano seguinte, você já terá seus números já preenchidos, e mesmo porque o fato de eles estarem presentes aqui ou não terá impacto sobre as demais planilhas, né? Ele até carregará para os meses, mas para os meses que nós vamos ver aqui, um a um, mas como você possa estar começando isso no meio do ano, então ela não terá nenhum impacto negativo nessa listagem de despesas de meses anteriores. Nós temos então aqui logo acima uma outra parte desta tabela, onde nós destinamos aqui a soma dos valores que nós lançamos abaixo. Nesse caso temos a soma das receitas, soma das despesas, e temos aqui um valor deste movimento entre receitas e despesas, temos um valor negativo, mas fizemos um resgate de investimentos na ordem de R$ 1.800, e nesse caso eu adicionei R$ 2.000 como sendo um saldo inicial para o mês de janeiro, supondo que nós estivéssemos começando isso no mês de janeiro. Isso então será adicionado a esses resultados, e nós teremos então um saldo de caixa livre de 2.138, que é o resultado entre 1.661 mais um resgate de 1.800, mais um saldo inicial de 2.000, teremos 2.138. E para os meses subsequentes, isso já estará carregando qual seria o seu saldo, considerando, evidentemente, cada uma das entradas e saídas que nós já lançamos nessa tabela. Isso pode projetar o seu resultado até o mês de dezembro. Então nós podemos observar aqui que se esta fosse o nosso orçamento, nós fecharíamos o mês de dezembro ainda com saldo positivo de R$ 559,20. Isso mostra que, se nós estivermos seguros de que esses números que nós introduzimos aqui, tanto nas receitas quanto nas despesas, sejam números bastante próximos da realidade, e esse saldo seja correto, nós podemos dizer com uma certa tranquilidade que o seu caixa se desenvolverá desta forma. E evidentemente essa informação é importante para que você já, de um ponto de partida, possa visualizar possibilidades ou necessidades no futuro, tanto de investimentos, de eventuais sobras, quanto a necessidade de encontrar recursos adicionais por conta de, eventualmente, termos um saldo negativo. Se nós simplesmente não tivermos nenhum
nenhum saldo inicial no mês de janeiro, nós podemos observar que o nosso caixa ele vem positivo, mas ele começa a partir do mês de agosto a ficar negativo, chegando a 1.440,80. Evidentemente, ao se enxergar esta condição, automaticamente vamos ter que encontrar alternativas para a cobertura desses saldos a partir do mês de setembro, seja recuperando, fazendo um resgate de eventuais investimentos que você possua, ou você terá que, evidentemente, buscar novas receitas ou reduções de despesa equivalentes para que você possa, então, chegar a um valor zero ou positivo, né? Esse é o objetivo desse quadro logo acima, que é não só você fixar as suas despesas para o futuro, mas também enxergar qual a interface dele com a sua vida financeira, não é? Como esses números vão se encaixar dentro da sua vida financeira. Então, novamente, esse é um trabalho inicial, base para todo o trabalho nas demais planilhas, e nós vamos ver já na sequência. Bem, aqui saltamos já então para o primeiro mês, e a arquitetura deste trabalho de orçamento teve como objetivo deixá-lo relativamente simples, né, na entrada de dados, mas dar também informações importantes aí mês a mês dos resultados que você está obtendo aí em relação ao que você estimou de despesas. Então, a cada mês você terá uma coluna a ser preenchida, que seria a coluna real, onde você agrupará, evidentemente, todas as suas despesas de acordo com a sua descrição, de acordo com a sua natureza, e automaticamente, ao inserir essas informações, já terá aí um resultado da diferença entre o que foi estimado, da qual veio exatamente da planilha estimado, que foi a nossa primeira tabela que nós preenchemos. Então está sendo carregado para as demais tabelas. Vemos aqui no mês de janeiro a coluna estimado, e já então temos um resultado direto positivo ou negativo. Nesse caso aqui, energia elétrica, temos um resultado negativo e temos um alerta com uma pequena flecha sinalizando para baixo em vermelho, mostrando que houve um valor superior àquele que foi estimado, né, por conta de, evidentemente, situações controláveis ou não dentro do seu orçamento. Mas as demais despesas, como se observa aqui, temos resultados positivos, e aqui apenas dados também aleatórios para que nós pudéssemos enxergar aqui resultados tanto positivos quanto negativos. Esses valores, então, são agrupados, temos uma somatória para cada grupo, e aí temos uma somatória também para as diferenças. Então, como exemplo, a habitação, nós temos um resultado entre estimado e real de R$ 276 positivos, a indicação aqui está ao lado, e isso ocorrerá, então, o lançamento para todas as despesas que seguem exatamente a mesma estrutura que nós vimos na nossa tabela catálogo lá no início das nossas explicações. E uma vez que nós tenhamos preenchido tudo isso, novamente nós temos um bloco logo acima que totalizam aí todas as entradas e todas as saídas de recursos que estão listadas aqui, nos dando também um caixa livre. E só observando que nós tínhamos previsto aí na nosso estimado um resgate de R$ 1.800, e efetivamente fizemos de apenas R$ 1.500, então tivemos um valor negativo de 300. Nesse caso ele é negativo, mas ele tem impacto positivo porque tivemos que recuperar menos valor dos nossos investimentos do que aquilo que havíamos previsto. E ao final nós temos então qual seria o nosso caixa livre, 297,10, e isso está melhor em relação ao nosso estimado em R$ 159. Prevíamos apenas 138, temos 297, significa que o nosso orçamento para o mês de janeiro foi não só atingido, mas também superada a nossa meta, né, em R$ 159. Aqui há uma possibilidade também, está destacado aqui
nessa nossa célula em amarelo, a possibilidade de você adicionar aqui algum saldo que você queira que seja considerado para fins de cálculo. Então, quando nós adicionamos 2.000, automaticamente o nosso caixa livre passa de 297 para 2.297. E se você entender que esse é o seu saldo no dia 1º de janeiro no seu banco e você entrou com todas as despesas debitadas no seu banco, sugere que este caixa livre seja o seu saldo bancário também até a data em que você lançou os valores do seu extrato. Evidente que se você tem outras despesas que você faz pagamentos que não sejam necessariamente através do sistema bancário, essa conta evidentemente não vai fechar, porque aqui eu sugiro apenas que isso poderia ser uma possibilidade desde que se trabalhe exclusivamente com o sistema bancário. Muitas vezes, e é também o meu caso hoje, eu praticamente não tenho nenhuma transação que não passe pelo sistema bancário. Então, tudo que eu lanço aqui de despesa, ele via de regra já passou, já transitou lá pela minha conta bancária, pela minha conta corrente. Então, eu, através do meu extrato, eu busco essas informações, preencho cada uma das linhas, e se eu fiz isso de forma correta e 100% lançado, eu seguramente este saldo representará o saldo do meu extrato bancário. Isso é bastante positivo porque me mostra que eu estou realmente, em primeiro lugar, considerando 100% dos lançamentos que transitaram pela minha conta bancária e também me dá uma segurança de que, de fato, esses números estão corretos. Ou seja, eu estou estimando realmente as minhas receitas e despesas de forma correta, não estou esquecendo de nada, nada ficou para trás, nada foi negligenciado, está tudo lançado aqui. Então essa regra é muito interessante, eu utilizo isso e acho isso extremamente importante para a minha gestão financeira e seguramente seria para quem utilizar desta forma também, mas aqueles que não tiverem 100% das suas atividades financeiras transitando por conta bancária, evidentemente, e também pagamentos que sejam feitos também por fora do sistema bancário, evidentemente ela não vai deixar de lançar aqui essas despesas ou essas receitas. Mas essa utilização do saldo inicial talvez perca o sentido porque não representará muita coisa, né, uma vez que esses saldos não representam saldo bancário e sim um número que não terá correspondência em nenhum lugar, né? Então, basicamente, você pode utilizar isso apenas para saber qual foi a sua performance dentro da gestão do seu orçamento do mês de janeiro. Os demais meses seguem exatamente a mesma regra. Nós temos o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril. Todos foram carregados com valores hipotéticos para que nós pudéssemos exatamente ter tanto resultados positivos quanto negativos, tanto em receita quanto em despesas, e nós vamos tendo a cada um dos meses os valores do caixa livre de acordo com a movimentação entre entradas e saídas. Novamente, se quiser, pode iniciar sempre o mês colocando o seu saldo bancário e se 100% transitar pela conta bancária, você terá aqui a representação do seu saldo bancário. Isso é muito bom, mas isso, evidentemente, eu entendo que nem todos poderão utilizar dessa forma, mas é um recurso interessante disponível aqui nessa planilha. Eu fiz um preenchimento a título demonstrativo apenas das despesas até o mês de abril, já que eu estou gravando esta tabela de orçamento agora no mês de abril. Então, supondo que em maio nós nem iniciamos ainda, apenas estamos ainda por concluir o mês de abril, os lançamentos aqui estão. E no mês de maio, então, nós teremos todas as células que teríamos que adicionar os seus valores respectivos, destacadas em laranja e com um alerta de valor requerido. Observem que eu vou retroagir aqui o mês de abril e nós não temos absolutamente nenhum alerta e nenhuma célula que tenha sido destacada com nenhuma cor diferente. Por quê? Porque nós, para cada valor estimado, nós entramos com um valor real. E isso é uma necessidade, neste caso, para que não se deixe valores estimados
simplesmente sem que haja um registro do valor real para aquele estimado, podendo ser zero ou podendo ser qualquer outro valor. Mas necessariamente nós precisamos entrar com uma informação. Então eu volto para o mês de maio e vou fazer uma sugestão aqui, que nós temos uma receita estimada de 5.310, vamos supor que nós tivéssemos uma receita de 5.350. Automaticamente nós teremos uma eliminação aqui dos alertas para esta linha de salário, uma vez que você já entrou com o valor, né? E também a cor ela é eliminada. Vamos fazer a mesma coisa com aluguel, 495, também eliminamos o seu alerta. E assim sucessivamente para todas as demais. Ou seja, para cada linha onde nós tenhamos um valor estimado, as fórmulas destacarão a correspondente célula da coluna real, para que você não deixe passar nenhuma despesa. Por exemplo, facilmente se poderia esquecer de lançar o seguro estimado aqui da casa em R$55. Então você pode ter acontecido, ou você simplesmente não ter entrado com essa informação, ou pode ter dado zero, ou seja, não houve seguro da casa. Então você pode e deve, nesse caso, sempre entrar com o número zero, porque ele carregará então para as demais tabelas, que nós veremos na sequência, o valor zero do real contra 55 do estimado. Se nós tirarmos o valor zero que está aqui, ele vai solicitar um valor, ou seja, ele terá que ser necessariamente maior ou igual a zero, né? Para que não se deixe nenhuma descrição ou nenhuma despesa planejada sem que haja o respectivo valor real lançado também na coluna real. E isto posto, então, você faz todos os seus preenchimentos e nós teremos aqui junho, julho, agosto, setembro e assim por diante até o mês de dezembro. Todos os meses, então, estão aqui ainda com as suas tabelas, suas colunas reais ainda em branco, não é? São os meses seguintes, mas isso não traz também nenhum prejuízo. Vamos ver agora como nós podemos enxergar também esse resultado, não só individualizado mês a mês, como nós estamos vendo aqui, mas há a possibilidade de nós vermos isso também de forma acumulada, ou seja, o período, neste caso, nós usamos janeiro a abril como já realizados, nós podemos enxergar qual foi nossa performance entre janeiro e abril consolidado. E é o que nós vamos ver agora. Bem, nessa tabela visão geral, ela também estruturalmente ela é exatamente igual às que nós acabamos de ver mensalmente, com uma única diferença. Nós temos aqui duas células que seriam para a entrada do mês inicial e do mês final. Já vi aqui que temos uma pequena correção aqui, mas ok. Então, neste particular, utilizamos o mês de janeiro até o mês de abril, que é onde nós já tivemos valores reais lançados. Como vocês viram, de maio a dezembro ainda são meses por vir, nós não temos nenhuma informação ainda adicionada. Então eu quero ver qual foi nossa performance acumulada de janeiro a abril. E aí nós podemos já constatar aqui o valor dos salários de janeiro a abril estimados, comparados com os valores também reais lançados de janeiro a abril, e nós igualmente temos aqui a nossa diferença e a nossa sinalização positiva de que de janeiro a abril acumulado tivemos R$ 677 de receitas superando ao valor estimado de 23.220. Isso segue então esse padrão segue para todas as despesas. Vou dar mais um exemplo. O supermercado, nós tínhamos aí uma previsão entre janeiro e abril de gastarmos aí 5.600 e tivemos 6.040. Por conseguinte, nós nessa linha supermercado tivemos uma performance negativa de R$ 440, sinalizados aqui com a flechinha vermelha para baixo, né? Já em restaurante nós tivemos uma economia de R$ 190, também sinalizado, mas o grupo alimentação acumula então uma perda em relação ao nosso estimado de R$ 250. Então aqui é possível se fazer exatamente esse levantamento de forma acumulada do mês inicial de janeiro até o mês que se propõe. Nesse caso eu coloquei o mês de
de abril. Se eu quiser colocar o mês de dezembro, nós podemos colocar o mês de dezembro, tem um menu drop-down aqui, onde nós selecionamos o mês. Evidentemente que nós teremos aqui lançados 63 contra 64, porque há uma característica que eu trouxe para esta tabela, onde naqueles meses onde nós não tenhamos nenhum valor real já reportado, nós utilizaremos aqui a somatória dos valores que foram estimados. Por isso que mesmo que nós de janeiro a dezembro tenhamos reais lançados apenas até o mês de abril, nós vemos aqui um valor até o mês de dezembro, porque até o mês de abril ele fez a somatória dos valores reais já devidamente lançados nas planilhas de janeiro, fevereiro, março e abril, e de maio a dezembro ele considera os valores que nós estimamos aqui na nossa tabela estimado. Por isso a proximidade aqui. Então, o que quer dizer que se nós, a partir do mês de maio até dezembro, tanto para as receitas quanto para as despesas, tivermos um valor absolutamente igual ao estimado, esse será o nosso resultado em dezembro. Ou seja, nós teremos 717 positivo aqui e assim por diante. Então isso também é uma outra funcionalidade. Mas nada impede também que se olhe mês a mês, como é o caso aqui, mas para esta condição de um único mês, nós já temos isso exclusivamente no mês de janeiro. Então, só para tirarmos uma conclusão, nós temos 138, 297, 159. Se nós olharmos em janeiro, teremos exatamente isso, 138, 297, 159. Então, para isso, não seria necessário que nós construíssemos uma tabela de divisão geral. Então, ela tem uma proposta mais de darmos um valor, um mês inicial, um mês final, para que nós possamos ver não só como nós estamos nesse mês em específico, mas como estamos no acumulado. Porque há também, nós sabemos, aquela condição em que, eventualmente, por uma questão que foge às nossas possibilidades, uma despesa acaba sendo realizada acima do orçamento, mas, eventualmente, no mês subsequente, você possa estar conseguindo aí uma performance melhor, uma economia que compense e traga para um zero no acumulado. Então, por isso que o acumulado é interessante. Muito embora se enxergue um mês com valores, resultados negativos, eventualmente para aquela linha no acumulado nós possamos ter valores positivos. Isso é o que, no final das contas, é o que realmente importa, é que no acumulado a gente esteja sempre alinhado com a nossa estimativa. É isso que nos dará aí um controle financeiro. De igual forma, nós vemos também aqui a somatória das entradas e saídas, a movimentação em investimentos e o nosso saldo, né? Aqui nós não falamos em saldo inicial porque para um acumulado não é o caso. Eu acho que isso aqui fica melhor apenas ficarmos no âmbito aí do caixa livre, né, das movimentações que nós vemos nas nossas linhas. E aí agora vamos para os demais relatórios. Vemos aqui então a tabela real anual. Ela segue exatamente a mesma estrutura, a mesma arquitetura da planilha estimado, ou seja, temos a lista das despesas, todos os seus respectivos valores, o bloco onde nós totalizamos receitas e despesas e chegamos às nossas movimentações, mas esta tabela real anual tem uma característica bastante peculiar. Ela traz, em primeiro lugar, todos os valores que nós temos lançados, tanto nas planilhas mensais reais, quanto para os meses em que nós ainda não tivemos nenhum lançamento de real, dos valores reais, nós temos então a planilha buscando os valores estimados. Então, como um exemplo, eu mencionaria aqui energia elétrica, onde nós podemos ver que tivemos 245 em janeiro, 198 em fevereiro, 197 em março, 210 em abril e a partir de maio 235 até o mês de dezembro. O que isso significa? Como nós lançamos os valores reais apenas, nesse caso, como exemplo, de janeiro a abril, nós sabemos que esses valores correspondem aos valores reais já inseridos nas planilhas entre janeiro e abril. E para o mês de maio, como nós ainda não entramos com nenhum valor, ou seja, maio ainda está por vir, a planilha aqui considera então os valores estimados.
para que você tenha uma visão geral anual de quanto será o seu gasto de energia, que é um mix entre parcial real e um parcial de estimativas. E se cumprir as estimativas até dezembro exatamente como está aqui, então teríamos um gasto com energia elétrica de 2.730. Evidente que a cada mês que se avance, que se entre com dados reais, esses números aqui serão automaticamente sendo substituídos pelos valores reais, ou seja, ela varre as planilhas individuais buscando pelos valores reais. Se não encontrar, ela vai buscar os valores do estimado. Essa é uma característica interessante dessa planilha, para que você tenha uma visão sempre anual daquilo que você fez, e aquilo que você não lançou ainda, você já terá pelo menos uma referência do seu estimado. Isso é muito importante, porque uma outra característica relevante dessa tabela real anual é que ela tem um propósito de fluxo de caixa. Então, esse trabalho que eu estou mostrando para vocês aqui de planilha de orçamento, ela tem duas características principais. Uma é a primeira, que seria realmente orçamentária, ou seja, eu faço as minhas estimativas, executo essas estimativas ao longo do mês e comparo para saber qual foi a minha performance do orçamento, podendo ser positivo, podendo ser negativo. Isso vai lhe auxiliar a traçar estratégias futuras para redução dos seus custos ou elevação das suas receitas, ou no caso em que você tenha valores positivos, você fixar uma meta de investimentos ao longo dos meses. Então, para isso serve esse aspecto orçamentário desse trabalho aqui. Mas o segundo aspecto, que na grande maioria das planilhas que eu já consegui, acessei, estudei, que estão disponíveis na internet, não trazem, é o aspecto caixa. E eu acho o aspecto caixa bastante importante e relevante, porque não basta saber se estou conseguindo cumprir com as metas minhas de orçamento, sem saber se financeiramente aquilo é bom ou é ruim. Então, essa tabela traz essa característica também por esta linha em amarelo destacada, podendo ser iniciada. Nesse caso em particular, eu fiz uma estimativa de que eu comecei este trabalho orçamentário a partir de abril. Então eu adicionei um saldo bancário de 1.850, que somado à movimentação de entradas, saídas e investimentos, me dá um saldo de 2.194,10. E essa condição, ela me dá qual seria o meu saldo bancário. E novamente eu volto naquela informação, naquilo que eu acabei tratando na planilha estimativa, que você pode caracterizar isso como sendo o seu saldo bancário. Então, se você entender que esse saldo está bastante alinhado com o seu saldo bancário, a partir de um saldo inicial, você pode imaginar que esse saldo está sendo carregado mês a mês, a partir de abril até o mês de dezembro, e com estas entradas e saídas que você projetou no seu estimado, você deva ter exatamente esse desenvolvimento do seu fluxo de caixa, chegando em dezembro com o seu menor valor de R$ 442,90. Então, isso já lhe dá uma condição de enxergar o seu futuro financeiro. Com esse saldo, com essas receitas e despesas, meu caixa ficará positivo ou negativo? Isso sim é bastante relevante e importante para as decisões estratégicas do seu orçamento. E essa é uma segunda característica dessa tabela que, como eu já disse, eu não vi presente em nenhuma outra trabalho orçamentário disponibilizado em planilhas Excel aí na internet. Então isso é bastante importante. Se não o desejar, pode também zerar, e aí você terá apenas a funcionalidade aqui de enxergar os seus movimentos, né? E esse saldo estará representado pela somatória entre todos os seus saldos anteriores, mais a movimentação do seu mês, e assim por diante até dezembro. A partir do momento, novamente, que eu adicione um saldo inicial, este saldo será considerado apenas o saldo anterior, mais a movimentação ocorrida dentro do mês, desprezando o saldo anterior do mês de março. A fórmula já
trata de fazer esse expurgo. Ou seja, se eu tenho um saldo inicial, eu não quero utilizar o saldo inicial anterior porque ele pode não ser real para que eu utilize para os meses anteriores. Mas se eu não utilizar, se eu utilizar um zero, aí sim a fórmula utilizará os saldos anteriores como referência e será referência também para os saldos futuros dos seguintes meses. Então, novamente, é importante, e eu acredito que se vocês interarem com os seus números no estimativo de uma forma bastante próxima da realidade, mantiverem um apontamento dos seus reais bastante próximos da realidade e entrarem com o saldo inicial, como eu estou fazendo aqui, esta visão futura do seu caixa será bastante importante. Eu acho que isso é muito relevante para quem quer controlar a sua atividade financeira, não só vendo essa questão orçamentária, fui bem, fui mal, minha performance foi acima da expectativa, foi abaixo da expectativa, te ajuda a fixar suas metas futuras, e aqui você olha como isso se entrelaçará com os seus saldos de caixa inicial e como será seu caixa futuro. Então, esse entrelaçamento é bastante interessante, é uma análise interessante também. Então, isso está nesse âmbito do real anual, e aqui não há que se fazer absolutamente nada, a não ser a adição do seu saldo anterior. Muito embora aqui esteja liberado, e eu, na versão que liberarei, eu travarei todas as linhas ou colunas ou células que não necessitam nenhuma adição, nenhuma interface, justamente para evitar aí acidentes aí na eliminação de fórmulas ou coisas assim, mas não vou adicionar absolutamente nenhuma senha, né, que inviabilize ou impossibilite qualquer pessoa de acessar aí o conteúdo completo da planilha. Ela será apenas, então somente, acessar revisão, proteger, fazer a proteção da sua planilha, e automaticamente você não terá acesso aqui a absolutamente nenhuma informação, nesse caso, né, em particular. Outras planilhas evidentemente terão outra característica, mas essa aqui ela terá apenas a linha em amarelo liberada para entrada de dados, já que todos os demais dados estarão linkados e vinculados aqui à planilha estimativa e também às planilhas reais mensais, não havendo necessidade de lançamento manual de absolutamente nenhum valor. Então essa é a característica dessa tabela, que, assim como a estimada, eu também entendo que é uma das mais importantes aí para decisões estratégicas de como tocar aí o seu orçamento e sua vida financeira. E podemos já saltar diretamente para a planilha resumo. Aqui é basicamente um compilado de informações que são interessantes, onde a primeira linha nós temos as despesas de custeio, né, que foram classificadas lá na tabela catálogo como custeio, quais seriam os valores estimados nesta classificação, quais seriam os reais, em que mês ela está ocorrendo, no mês de dezembro, né, a média do ano, e a diferença aqui, nesse caso, nós temos um valor real de despesas de custeio inferior ao estimado em 106,67, o que nos dá aí uma sinalização verde para as nossas despesas, ou seja, fomos melhores do que prevíamos aí quando montamos o nosso orçamento. O segundo me dá aí a questão caixa, né? Qual é o caixa livre? O seu maior caixa livre foi no mês de junho, no estimado, e nós, no entanto, fechamos em 2.352, também no mês de junho, do real. Então isso nos dá uma posição de caixa 1.883,70, melhor do que estimávamos lá para o mês de junho. Também uma sinalização verde. E aí o menor caixa livre, ou seja, a menor ocorrência de caixa livre foi em dezembro deste ano, de 2021, de menos 1.440,80. Mas o real sinalizou que algo aconteceu de melhor, seja porque tivemos receitas melhores ou menores despesas, que acabamos revertendo os 1.440, chegando a positivos 297,10 em janeiro. Isso então nos dá 1.737,90, mais uma sinalização verde. Então são três informações bastante interessantes, relevantes, que se pode ver de uma forma bastante rápida e objetiva. Aqui
apenas um gráfico de como se comporta esse fluxo de caixa, o vermelho sendo o estimado, né? Então se previu uma condição de caixa bastante ruim, né? E no entanto o real mostrou que a gente teve uma performance aqui muito melhor ao longo do ano. Então uma visualização gráfica dos nossos saldos de caixa livre, né? E por último aqui nós temos um quadro onde eu faço um ranking entre, nesse caso foi escolhido 10, né, as 10 maiores despesas por ordem de valores, do maior para o menor, ou seja, nós temos aqui das nossas despesas, isso aqui é um total anual de 17.240 em supermercado, 10 mil em colégio, 5.210 restaurante e assim por diante, até o menor, que seriam seguros de carro, de 2.685. E aqui ele já faz um pequeno gráfico desse top 10, né? Mostrando então do menor para o maior, como é que isso aparece de forma gráfica. Agora, no entanto, esta planilha pode ser customizada entre 1 e 10, né? Para que nós possamos mostrar apenas o primeiro item, ou seja, qual o item de maior gasto, ou os 5 maiores números. E aí nós vamos ter os 5 maiores, e o gráfico é adaptativo, ele fará essa adaptação para 5, ou mantemos os 10, o top 10 aqui, quais são os nossos 10 maiores despesas que nós temos na nossa lista de despesa. Então, apenas uma visualização bastante rápida aí de algumas informações importantes. E por último, e como um bônus, eu diria, há uma planilha chamada resumo de categorias, onde nós podemos escolher entre aquelas categorias cadastradas no catálogo, que seriam de custeios, estas, investimento, resgate, ou as 5 outras que ainda estão em aberto, podendo então, utilizando-se dessa classificação, nós verificamos quanto nós temos mês a mês somente das despesas de custeio, tendo aqui embaixo um total dessas despesas ao longo do mês e totalização anual também. Se nós escolhemos apenas as despesas extraordinárias, nós teremos então valores lançados daquelas despesas que estão classificadas como extra. E nós temos uma lista razoavelmente grande de extras, porém só temos o valor de financiamento e leasing como despesa efetiva estimada para o ano 2021. Se nós pegamos investimento, nós teremos 0 investimentos, né? Temos resgate, sim, temos R$ 1.500. Aqui nós estamos falando de resumo de valores reais para o que aconteceu no mês de janeiro. E é isso que temos de valores. Normalmente o custeio é o mais importante deles, né, para termos um acompanhamento melhor. E isso, então, é apenas um bônus, uma tabelinha bônus. Não tem uma grande relevância, mas é interessante se quisermos saber por grupo, por agrupamento, por classificação. Isso é possível ser feito através dessa tabela. Então, rapidamente, o que há de mais importante, temos um valor estimado da melhor forma possível, seja por questões históricas, seja por metas futuras, lançadas aqui. Uma boa gerência da entrada das informações em cada uma das despesas, e você automaticamente, ao entrar, você já terá uma resposta imediata da diferença. À medida que for lançando os reais, já vai monitorando essa sua despesa, enquanto ela está em relação ao seu estimado. Se também essa sua gestão for bem feita, você terá também um bom resultado. É evidente que aqui a organização de cada um, se faz um lançamento uma vez por semana, uma vez por mês ou 3 vezes por semana, é uma questão muito pessoal, tudo depende da movimentação que cada um tenha, mas eu sempre recomendo que pelo menos uma vez por semana se faça essa atualização, uma vez que passando disso há muitas despesas, principalmente aquelas que vêm do nosso sistema bancário, do extrato bancário, que muitas vezes as descrições ali contidas não são muito explicativas e por vezes aí causam alguma confusão ou muitas vezes se perde até o conteúdo daquela despesa, dificultando então a classificação aqui e o lançamento nessas tabelas. Então, quanto menor o espaço de tempo, melhor, você terá uma lembrança, uma memória mais fresca em relação às despesas que foram executadas, facilitando aqui a entrada dos dados, mas é evidente que é uma organização de cada um, né? Eu sempre coloco dessa forma, como já mencionei em algum ponto dessa apresentação, eu sempre faço pelo meu extrato bancário, que eu acho que é o mais fidedigno das informações, e
e isso me dá uma garantia, uma segurança muito grande de que tudo que eu estou lançando está bastante alinhado com a realidade, uma vez que eu utilizo aí praticamente 100% via sistema bancário. Isso me ajuda bastante. Mas, enfim, essa é uma característica minha que pode ou não acontecer com quem for utilizar isso aqui, mas não é um pré-requisito. Evidente que você pode ter recursos advindos de outras fontes que não passem ou não transitem pelo sistema bancário, que podem muito bem serem também lançados aqui. Então, feito isso também de uma maneira muito segura, muito firme, você então terá aí o resultado acumulado, que gerará o real anual, que mostrará para você e dará a você a possibilidade de não só acompanhar o seu orçamento, mas também o seu fluxo financeiro, o seu caixa livre, e mostra para você, a partir do mês de abril, como eu enxergo os meses futuros e as minhas necessidades ou não de recursos ao longo dos meses seguintes. Isso então completa aqui esse ciclo. Só quero dizer que na internet fiz várias pesquisas, busquei várias tabelas e não vi nelas nenhuma que trouxesse essa característica de fluxo de caixa, né? Ou seja, caixa livre, recursos financeiros, no mesmo trabalho feito com o acompanhamento do sistema orçamentário. E essa tabela aqui, muito embora de uma arquitetura bastante simples, ela dá essa condição. Então, faça um bom proveito, espero que realmente isso possa ajudar, e qualquer dúvida adicional, evidentemente podem entrar em contato, a publicação estará aí as informações de contato. Estou disponível para tirar qualquer dúvida e boa sorte a todos, sucesso!